feito esse longuíssimo prolegômeno, vamos agora aos nossos palestrantes, começando, como se deve ser, com a doutora Hélida, por favor. Obrigado, doutora Hélida. Obrigada, professor Josué. A introdução não foi longa, foi, inclusive, bastante feliz para o debate que também pretendo fazer. Mas, antes de mais nada, queria agradecer a conselheira Suzana, presidente do T7 Sergipe. Me sinto acolhida em casa. É uma felicidade estar aqui. 7º Cined, Terrão. Me lembro do primeiro. Só no ano passado, porque estava num estágio pós-doutoral fora do país, é que não participei. Então, me sinto acompanhando essa trajetória de debates. E me sinto muito contemplada com a fala da Juliana há pouco, dizendo que, quando o controle externo exerce o seu papel adequadamente, ele empodera o gestor de boa-fé e permite o cumprimento da política pública. Então, esse diálogo, e fico feliz de poder falar e validar a experiência do Espírito Santo, porque é disso que se trata. É um diálogo, é uma construção coletiva. Não é o controle se substituir ao administrador. É fazer um processo de o controle retroalimentando o planejamento, fazendo com que o ciclo da política pública se aprimore ao longo do tempo. Controle bom é o controle que retroalimenta o planejamento. Na próxima etapa de PPA, e este ano, eu quero começar minha fala, inclusive, trazendo algo que talvez ainda não tenha sido enfaticamente anunciado. Eu sei que falaremos de PPP, de financiamento da educação, mas eu não posso deixar de dar o alerta de que este ano é o ano de plano plurianual dos municípios para o quadriênio 2026 a 2029. Plano plurianual importa. É inconcebível avançar no financiamento da educação se a gente não disputar os programas de duração continuada, a qualidade dos programas de duração continuada do PPA. Que estágio de descumprimento do PPA os municípios em 2025 entregam? Para que o próximo PPA seja, inclusive, mais aderente ao planejamento setorial da educação. Vocês vão ver que eu vou terminar minha fala exatamente acentuando o artigo 10 do PNE. E o artigo 10 do PNE, para mim, é a alma que acopla o financiamento da educação, tanto o piso quanto o Fundeb, com o planejamento educacional. Não há só um dever de gasto mínimo em educação do ponto de vista contábil, matemático. Há um dever qualitativo de aplicar esse dinheiro conforme as metas e estratégias do PNE. Se a gente chega ao 11º ano do PNE com quase 90% das metas descumpridas, se há resistência do gestor a ser monitorado, avaliado, fiscalizado, é porque, inclusive, a gente não está disputando o caminho do dinheiro no ciclo orçamentário. É porque a gente não está fazendo efetivamente a análise do quanto o PIS em educação, do quanto o Fundeb entrega um cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE. E, professor Josué, aí é que eu entro no diálogo com a sua introdução. Aparecem modismos que sempre são prioridade em detrimento das metas e estratégias do PNE. Escola cívico-militar é modismo. Lousa digital para a escola que não tem nem internet, kit de robótica para a escola que não tem água tratada, é modismo. E fura a fila das prioridades orçamentárias. A escola não paga, a rede pública de ensino não paga o piso do magistério e inventa abono apenas no final do exercício. E nesse modismo vem parceria público-privada, que por vezes vai receber em termos per capita um volume de recursos maior do que a execução direta. Esse é o ponto de partida que eu vou falar da minha base. Quero saber os dados de São Paulo depois, viu, Juliana? Mas me interessa se for da minha atribuição, depois eu quero saber. Não, mas se for da minha atribuição, né? Vamos lá. Eu tenho 82 prefeituras para analisar, então a mim me interessa se de fato estiver na minha alçada. Essa entrevista da Folha de São Paulo, está lá o link correspondente. O governo estadual implementou um projeto piloto de 33 PPPs. Desculpa, Terrão, estou te dando as costas. Tá. 33 PPPs, mas a agenda do secretário de Estado de Educação é de, em tese, abordar o universo das 5.500 escolas. Esse mesmo secretário de Estado de Educação foi aquele que quis abrir mão do Programa Nacional do Livro Didático
do livro impresso e substituir por slide, querendo reinventar a roda e fazer soluções rápidas e fáceis para problemas antigos e complexos. Então, esse é um debate de partida para a gente começar a pensar. Aqui, está vendo? O projeto piloto começou com 33 escolas, e o que eu trago para diálogo está judicializado, já não está na alçada do Tribunal de Contas, porque já foi levado ao Tribunal de Justiça, mas o que eu trago para debate, até porque se o Estado de São Paulo implementa, os municípios, como o Rastilho de Pova, vão implementando, é mais uma análise de risco, matriz de risco. Um exame cauteloso, um exame detido. Eu não vou, a priori, dizer não pode, eu vou entender o contexto do que está posto, para, a partir daí, extremar o argumento e verificar. Como assim? Em que termos isso vai ser implantado? Quais os riscos envolvidos para evitar que isso seja mais um modismo, como a história dos slides? Esse é o debate de fundo. Não há como separar integralmente o que é atividade meio e atividade fim, serviços administrativos e serviços pedagógicos, para que a parceria público-privada efetivamente seja apenas e tão somente a hotelaria, a zeladoria da escola. Esse é o ponto de partida. E eu vou chamar a atenção de todos aqui, inclusive nessa perspectiva de Ministério Público, na qual me encontro, colega Eduardo, a gente sabe disso, o quanto é necessário ter esse prisma. Vejam, a única carreira juridicamente plenamente protegida na Constituição e no próprio Plano Nacional de Educação, com garantia de execução direta, contratação direta e execução direta do serviço, é a carreira docente. Todos os demais profissionais da educação podem ser suscetíveis a uma entrega de gestão terceirizada por meio de PPPs. Tecnicamente, a proteção para que haja concurso público, organização em carreiras, cargos efetivos, e mesmo na carreira docente, a gente tem um alto índice de contratos temporários e precarização de vínculo. De falta de valorização e descumprimento da meta 18, em especial da estratégia 18.1 do PNE. Então, a gente está numa zona cinzenta em que o prefeito e o governador, eles têm, e aqui eu vou fazer uma análise na média, é claro que eu não estou generalizando, mas, na média, o gestor tem a preferência por um modelo de contratação de mão de obra que ele não tenha o custo previdenciário depois, que ele possa ter uma rotatividade desse quadro de pessoal e, em pequenos municípios, que ele possa influenciar politicamente. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Se o gestor municipal puder influenciar na contratação de mão de obra da educação, direto ou indiretamente, ele o fará. Esse é um dos grandes problemas que a gente até comentava, das creches conveniadas, porque a gente só torna, de fato, a execução direta obrigatória na etapa da pré-escola, né, até o ensino médio. A creche em si, a gente deixou quase toda ela ser expandida por meio de conveniamentos, repasses ao terceiro setor. E o que acontece, inclusive, no município de São Paulo, nos municípios de São Paulo como um todo, não só a capital, né, São Paulo, é que os vereadores começaram a criar instituições do terceiro setor, ONGs, para colocarem os seus apaniguados, contornando a vedação de nepotismo, contornando o dever de realização de concurso público, contornando os limites constitucionais que regem a matéria. Onde não há o dever de execução direta, há um risco maior de captura fisiológica, patrimonialista. Há um risco de sujeição ao curto prazo eleitoral. E as PPPs, elas têm um segundo atraente, um segundo aspecto atraente, um bônus, que é um contrato para 3 décadas. É um contrato longevo. A rigor, isso seria ótimo. Inclusive, substituiria o risco grande de que os prefeitos trocam de secretários de saúde, secretários de educação, de tempos em tempos. Eu estive, em junho deste ano, no Congresso Nacional dos Secretários de Saúde. Eu gosto muito do financiamento de saúde e educação. No Congresso dos Secretários de Saúde, de junho deste ano, veja, o mandato dos prefeitos começou em janeiro. Em junho, já haviam sido trocados 1.000 secretários municipais de saúde. 20% do universo. Nós trocamos de secretário de Educação e de Saúde e os níveis intermediários de comando como quem troca de camisa. Vocês sabem disso. A PPP me traz um contrato de 30 anos, em tese eu tenho um vínculo mais permanente, eu tenho mais segurança jurídica.
Isso traz alguma proteção para a execução da política pública? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. A rigor, eu não sei. Eu estou trazendo para debate. A PPP, sendo um contrato longo, talvez internalize continuidade gerencial. Não significa garantia de continuidade, mas pode ser um reforço para essa tendência de descontinuidade na gestão. Alguém nas mesas anteriores falava isso. Um grande problema exatamente, a sua fala. Um grande problema da política pública educacional, inclusive para o tempo integral, é a descontinuidade. Na PPP, sendo um contrato de 3 décadas, eu projeto em tese uma proteção jurídica, supostamente, em relação às transições de governo. Não estou dizendo que é necessariamente suficiente. Não estou dizendo que é necessariamente suficiente. Mas vejam vocês, qual é a pauta de PPP para a educação? Qual é a pauta? O que se usa normalmente é que seria para apoio escolar, gestão de utilidades, tecnologia da informação, zeladoria, construção de novas unidades e, a partir da construção, a administração, porque senão não seria PPP. Não é só a obra de engenharia, é construir e fazer depois a manutenção da infraestrutura construída. O que eu estou trazendo para debate? Apoio escolar. Gestão de utilidades, tecnologia da informação, sobretudo com a inteligência artificial. É factível segregar com clareza o que é atividade de meio, o que é atividade de fim? O que é atividade administrativa que eu posso repassar para a iniciativa privada e o que é efetivamente atividade pedagógica nuclear do processo educacional? É esse nível de tensão que vai colocar, inclusive, o risco depois da escola de execução direta receber menos financiamento. Porque se quer apostar no modelo PPP, você vai garantir um financiamento maior. Se me permitem um exemplo das PPPs prisionais. São Paulo tem unidades prisionais em regime de concessão administrativa, que é a PPP mais tradicional para esse tipo de agenda de serviço público, no qual você não cobra tarifa. Não se pode cobrar tarifa. Então, é uma concessão administrativa. Vejam vocês, as unidades prisionais em regime de PPP recebem valor per capita um volume muito maior de recursos do que as unidades prisionais em execução direta. E aí me perguntam, qual que é a unidade prisional onde tem cela superlotada, onde faltam agentes prisionais? Na de execução direta. Já de partida tem uma iniquidade. Já de partida tem uma iniquidade. A demanda por ampliar a oferta, né, de vagas em tempo integral, de ampliar creches, versus esse suposto acesso a uma fonte de financiamento privado, porque na parceria público-privado, o parceiro privado tem que agregar dinheiro também. O parceiro privado, ele não vai ser apenas e tão somente remunerado pelo setor público. Ele, em tese, aporta um valor inicial para construir aquela obra e depois o poder público amortiza. Existe uma diluição temporal. Na PPP, o parceiro privado ele agrega algo inicialmente para configurar, de fato, algum tipo de contribuição do parceiro privado. A pergunta de fundo é, o que o BNDES tem feito é fomentar com dinheiro público as PPPs da educação. Não há vinda de dinheiro privado efetivamente novo para fazer essa expansão de vagas em tempo integral, em creche, como se avizinha toda a propaganda do modelo de PPPs. O que tem é um banco de desenvolvimento, induzindo o modelo com financiamento público, para que o parceiro privado possa depois ser, de uma certa forma, beneficiado nesse contrato de concessão administrativa. Então, há que se questionar se, de alguma forma, esses excedentes alocativos que se aportam nas PPPs não deveriam prioritariamente ser alocados no cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE. Eu comecei dizendo dos modismos e eu vou reiterá-los, eu vou reiterar essa fala sobre os modismos a cada vez que eu puder. A PPP, sem um diagnóstico estruturante da sua real necessidade, tende a ser um modismo que captura recursos públicos essenciais, escassos, que deveriam estar prioritariamente dedicados ao cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE. Onde se implementará a PPP com esse acréscimo de custo que o modelo encerra, há que se tomar todo o cuidado, porque o parceiro privado vai ter uma preferência
ou vai buscar uma preferência, as regras de PPPs, que era inclusive um fundo garantidor da PPP, em que nem sempre o ente político vai ter esse recurso. As descontinuidades, em algum momento de crise econômica, você vai priorizar o pagamento da PPP ou você vai priorizar o pagamento da rede direta? Em eventual concurso de credores, eu estou brincando a palavra concurso de credores porque não se aplica propriamente à administração pública, mas se tiver de contingenciar, atrasar a execução orçamentária, percebem? O dinheiro da educação é um dinheiro que, bem ou mal, vai ser disputado pela execução direta e pela execução em regime de PPP. E a PPP, tendo a proteção de um contrato com um fundo garantidor, tende a passar à frente. Durante 3 décadas, tende a passar à frente. Então, isso que eu quero suscitar é, inclusive, o debate, dados da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do balanço de 2025, desse 11º ano de vigência. Aqui não tem nem o ponto positivo, como Vitória tinha, de uma expansão significativa da melhoria. Essas pouquíssimas metas, entre as 20, a maioria do que vocês percebem é de descumprimento das nossas metas e estratégias. E mesmo quando a gente observa a meta 1, quando a gente observa as creches, a pré-escola, tem município que tinha a obrigação de universalizar a pré-escola em 2016. Querem que eu lembre uma coisa muito importante quando falam que tem dinheiro sobrando na educação? Toda vez que eu ouço que o dinheiro da educação é suficiente, que não precisa acrescentar dinheiro, eu faço questão de lembrar o artigo 6º da emenda 59. Para quem não é da área do direito, eu vou explicar. Só tem 9 anos que nós tornamos obrigatória a pré-escola e o ensino médio. Até 31 de dezembro de 2016, o Estado brasileiro só era obrigado, nós, o controle, só podíamos obrigar as prefeituras e o governo estadual a implantar o ensino fundamental. Coisa que a Argentina, coisa que os Estados Unidos, os países europeus já tinham implementado há mais de um século. Nós só garantimos pré-escola e ensino médio há 9 anos atrás. Então, todo esse debate de se tem dinheiro sobrando, eu vou inventar alguma coisa para colocar, seja escola cívico-militar, seja a lousa digital, seja o kit de robótica, seja a PPP com esse excedente de aplicação, eu faço questão de contrastar. Qual é a prioridade? Juliana falava, a gente precisa ordenar prioridades. O dinheiro da educação tem inúmeros desafios a cumprir. Toda vez que eu ouço alguém falando também da primeira infância, na primeira mesa, quando eu cheguei, eu estava ouvindo a conselheira do TCE de Ceará. Ela comentava da primeira infância, me fugiu o nome, mas ela falava da primeira infância. Toda vez que eu penso na primeira infância, sabe o que me vem à mente? É claro que eu preciso priorizar a primeira infância, mas junto eu preciso priorizar o pai e a mãe semi-alfabetizado da criança que está hoje, demandando a creche e a pré-escola. Nós temos aí 1/3 da população brasileira com analfabetismo funcional. Nós ainda temos um alto contingente de pais das atuais crianças que precisam de EJA. Então, se tem que ordenar a prioridade, tem que ordenar a prioridade na primeira infância também para os pais das crianças. Ao invés de PPP, com excedente alocativo, essa inovação, esse modismo, por que não atrelar a expansão da oferta de vagas em creche, de preferência creche em tempo integral, com concomitante garantia, indução, fomenta que os pais que não concluíram a etapa obrigatória voltem para a escola no EJA? É inconcebível. Obrigada. Eu até brincava com o Terrão que a gente ia concorrer com aquela preguicinha que dá depois do almoço, o sono, né, que dá uma preguicinha. Fico feliz que vocês estejam percebendo que isso aqui é um debate estruturante. Não tem dinheiro para tudo ao mesmo tempo agora. É impossível a gente querer incorporar essas inovações ignorando o tanto de déficit alocativo que a gente tem. Ao mesmo tempo, eu preciso que vocês entendam que mesmo na expansão de vagas em creche, mesmo na expansão de vagas no tempo integral, eu não posso desconhecer que eu preciso proteger o pai e a mãe da criança que hoje está na escola, se ele não tiver nem concluído a etapa obrigatória. A escola sozinha não dá conta de fomentar essa criança. A escola é muito importante, mas a família é igualmente importante.
Para avançar nos estímulos à primeira infância, eu preciso do EJA para os pais que não concluíram a etapa obrigatória. Segundo os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, que o IBGE fez, acho que em 2023, a última mais recente, sobre educação, 42% da população brasileira não havia concluído a etapa obrigatória. A gente é quase metade. Significa, não concluiu o segundo grau. E aí o dinheiro que supostamente está vindo em acréscimo do Fundeb, seja o VAR, seja o próprio VAT, que o município de Aracaju agora está recebendo, entre outros, VAR porque é premial, porque está cumprindo condicionalidades, o VAT, né? Os parâmetros da complementação federal que estão sendo expandidos. Se esse dinheiro excedente supostamente pudesse ser destinado para modismos, como é que a gente vai enfrentar essa dívida intergeracional? Não há dívida pública maior do Brasil do que o fato de que só há 9 anos nós tornamos obrigatória a pré-escola e ensino médio. O que trago para debate é como a parceria público-privada pode ser um incremento e não uma concorrente da alocação direta. Percebem? A parceira privada não pode concorrer com a execução direta. Ela não pode se tornar o meio principal de execução da política pública educacional, como o secretário de Estado de Educação de São Paulo pretendeu fazer. Ela pode ser incremental, mas não substitutiva, sob pena de se tornar o que as OS se tornaram para a saúde. Sob pena de as PPPs da educação se tornarem o equivalente do que as OS se tornaram para a saúde. E onde as OS estão, como estão, sem controle de custos, sem controle dos resultados, o risco é que a própria gestão pública perca a capacidade de conceber as reais necessidades do serviço. O Estado, quando entrega totalmente, terceiriza totalmente, ele perde a capacidade de planejar. Ele perde a capacidade de entender o alcance do que almeja. Então, vejam, uma PPP não é sem finalidade lucrativa, tem uma margem de lucratividade embutida no modelo de negócio. Se isso não é bem dimensionado, o risco é isso concorrer, de fato, com os recursos educacionais. Tem PPPs boas na área de serviços sociais? Tem. Um exemplo claríssimo de uma ótima PPP é o Hospital do Subúrbio, em Salvador, cujo desenho institucional foi formulado, inclusive, com a ajuda do Banco Mundial. É um exemplo de parceria público-privada numa política social equivalente à educação, que é a área da saúde, que pode ser algo a ser estudado, aprimorado. Hospital do Subúrbio de Salvador. Mas que não se adote como se fosse uma panaceia. Adorei o termo, professor Josué, porque é disso que se trata. Um modismo que aparentemente vai atender a demanda do gestor de diminuir pressão previdenciária, de abrir, por vezes, portas para algumas pressões indevidas, indiretas, não fazer concurso, entre outras questões, e, ao mesmo tempo, acabar, ao longo do tempo, esvaziando o dever de execução direta e de cumprimento tempestivo das metas estratégicas do PNE. Então, vejam, a grande questão que trago para debate é, em caso de restrição fiscal, como o Brasil, infelizmente, de tempos em tempos passa e se sucede, há 10 anos atrás, 2015, por exemplo, a gente teve uma crise econômica com queda consistente do PIB, não só 2015, 2016, e os estados e os municípios tiveram uma perda de arrecadação com grande necessidade de contingenciamento. A execução direta é despesa obrigatória, ela me traz uma proteção. Meu amigo Terrão, o contrato com a PPP, embora tenha o fundo garantidor, não tem natureza de despesa obrigatória. Os riscos de descontinuidade, inclusive em caso de restrição fiscal, nesse outro argumento extremo, também existem. A gente pode, sim, ter alguma situação de disputa por recursos, de pressão em relação a quem recebe primeiro, a quem tem a prioridade no momento em que, com a escassez de financiamento, você precisa resguardar a continuidade do serviço. Aqui. Eu sempre vou suscitar como ponto principal de cautela a iniquidade. Em regra, as unidades executadas por meio de PPPs, as unidades educacionais, as unidades penitenciárias executadas por PPPs, têm um valor per capita maior de recursos. E isso, obviamente, atrai uma capacidade de maior instrumentalidade, de uma gestão mais eficiente, supostamente melhores resultados. É um pouco a provocação de que pode vir, no médio prazo,
a falsear os resultados. Se eu aporto mais dinheiro, tende a apresentar formalmente resultados. Já estourei o tempo, né? Infelizmente, doutora Hélida. Sim, já vou passando rapidinho. Em síntese, aquilo que eu falei no início. O eixo teleológico, o eixo finalístico do artigo 10 do PNE. Modismos gerenciais, seja PPP, escola cívico-militar, ou modismos tecnológicos, como a lousa digital, o kit de robótica, entre outros. A gente vê isso cotidianamente nas redes públicas. Só deveriam ser, de fato, adotados com muita cautela e, sobretudo, se tivesse comprovado que houve atendimento tempestivo das metas e estratégias do planejamento educacional. Há que se tomar cuidado quando a gente quer fazer alguma revolução copernicana, como se houvesse resposta rápida e fácil para problema antigo e complexo na política pública de educação. Aqui o artigo 213 da Constituição merece ser invocado, a gente precisa fortalecer a rede pública de ensino de execução direta primeiro, ao invés de aportar dinheiro, de qualquer modo, na iniciativa privada, há que se priorizar a execução direta, porque essa atividade privada complementar, ela é subsidiária, ela não pode ser substitutiva da execução direta. E passando realmente rapidamente, eu preciso apenas sedimentar. Eu não vou perder a oportunidade de estar no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, dialogando com os colegas de controle externo, com os gestores que, de boa fé, querem ser fortalecidos na sua atuação. Eu preciso que todos tenhamos claro em mente a seguinte perspectiva. O dinheiro da educação não pode ser gasto de qualquer jeito, mesmo que a despesa seja formalmente elegível no artigo 70 da LDB. A tese principal da minha fala é essa. Mesmo que a despesa seja formalmente elegível para os efeitos do artigo 70 da LDB, se ela não é finalisticamente capaz de entregar o cumprimento tempestivo, pleno, das metas e estratégias do PNE, ela deve ser glosada pelo Tribunal de Contas, ela deve ser afastada pelo controle externo. É o que eu chamo de gasto mínimo material em educação. Não há o direito de gastar de qualquer jeito o dinheiro da educação. Não há o direito de um gasto estéril. Ele tem que ser um gasto finalisticamente orientado. E esse é o artigo 10 do PNE. Por isso, cabe fazer um controle mais detido e faz tanta falta o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade é talvez o maior ausente para nós, tribunais de contas, para o controle interno, para os gestores, evitarem o assédio do gestor, do vereador, evitarem o assédio da captura por alguma empresa da iniciativa privada que quer, obviamente, esse filão de mercado, capturando os recursos escassos da educação. Repito, 42% da população brasileira ainda não concluiu a etapa obrigatória. Tem esse vazio do EJA. A gente ainda tem um volume de crianças a trazer para as creches, ainda tem a lacuna do tempo integral. Um volume grande de municípios e estados não paga o piso do magistério e faz falseamento com abono. E vem me falar que está com dinheiro sobrando para fazer PPP. E vem me falar que é possível fazer esses modismos de alocação. Então, esse é um debate de fundo, mas, sobretudo, para encerrar, de fato, prometo, professor Josué, pode contingenciar meu tempo se eu não encerrar. A gente precisa disputar a ordenação de prioridades no financiamento da educação. Não há liberdade para aplicar o dinheiro da educação se não for para corresponder, cumprir tempestivamente as metas e estratégias. Eu defendo que a despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento da obrigação de fazer, aquela despesa discricionária que o gestor falseia, aquela coisa que ele passa na frente, que ele fura a fila, esse modismo que ele inventa, quando contrastado com o descumprimento do piso do magistério, quando contrastado com criança fora da creche, aquele prefeito que não está cumprindo as condicionalidades do VAR, que está deixando o dinheiro parado lá do salário educação, e eu já peguei município de São Paulo, que sequer usa o dinheiro do salário educação, que não acessa e não busca acessar o VAR. Toda vez que eu pego o prefeito nessa condição, eu digo, não é neutro. Ele está abrindo mão de uma receita, ele está abrindo mão de acessar um recurso, enquanto está deixando criança fora da creche, enquanto não está pagando o piso do magistério. A gente precisa disputar a ordenação de prioridades no financiamento da educação. E, de fato, é disso que se trata. É uma presunção de irregularidade, os tribunais de contas podem imputar a natureza de um gasto mínimo em educação materialmente inadequado.
cumpriu formalmente os 70 da LDB, mas não está consonante com 214 da Constituição, com o 10 do PNE. Aplicou de qualquer jeito o dinheiro, porque aplicou apenas e tão somente para gastar de qualquer jeito. E entregou um alto índice de inadimplemento das metas e estratégias do PNE. Não podemos autorizar modismos com dinheiro da educação. Era basicamente isso. Se tem mais algum slide, é só para reiterar aquilo que eu falei. Município comprando material apostilado, como os slides lá de São Paulo, em detrimento do Programa Nacional do Livro Didático. Como assim? Abre mão de receber o que vem de graça do FNDE, a Fernanda Pacobaíba teve aqui, enquanto paga, junto a empresas de material didático apostilado, esse dinheiro faz falta para o resto, é o conceito econômico de custo de oportunidade. Há um assédio. Caros secretários municipais e estadual, se houver, de educação, contem com controle externo para resistir ao assédio das empresas de material apostilado, contem conosco para resistir ao assédio dos cartéis que, porventura, existem na área da educação, para esses modismos não tolherem o financiamento do cumprimento do que é básico, que é as metas e estratégias do PNE. Eu sei que o gestor municipal fica tendente a priorizar o modismo, mas a gente precisa fazer o enfrentamento do que é prioritário. Enfim, eu coloco essa imagem para brincar, é preciso fazer escolhas. Não tem dinheiro para tudo ao mesmo tempo agora. Podemos aprimorar o financiamento da educação, devemos fazê-lo, mas não simplesmente negando o cumprimento ao planejamento educacional, que é tão obrigatório quanto o próprio piso. Vejamos, e eu vou reiterar, minha amiga Nalu, o 214 da Constituição tem a mesma estatura normativa que o 212 e o 212A. E você só pode aplicar o 212, que é o do piso, o 212A, que é do Fundeb, em conformidade com o 214, que é o planejamento. Repito, não há direito de gastar de qualquer jeito o dinheiro da educação. É esse debate de fundo que eu trago. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico honrada de estar aqui no T7 Sergipe. Não, muito obrigado, doutora Hélida.